Fala, professor, tranquilo? Eu sou o Arthur Ramos e eu, juntamente com o Leonardo, que é a minha dupla, a gente vai estar apresentando então e explicando um pouco, né, sobre o exercício, né, que foi trazido para a gente, proposto no trabalho da unidade 5, né? E a gente então montamos essa viga aqui de 6 metros e que a partir dela então a gente vai estar explicando, né, como que foi feito, né, o diagrama de força cortante e também o do momento fletor. Primeiramente, né, para a gente poder iniciar o exercício, né, todos os cálculos, a gente vai precisar calcular, né, dessa viga as reações, né, das forças externas, né, e o que está atuando sobre ela. Aqui a gente vai calcular primeiro aqui, né, no diagrama de corpo livre. A gente tem essa distribuição linear aqui, né, que para calcular a força resultante dela, a gente vai estar calculando a área dela. Então, nós vamos ter aqui, como a gente sabe que aqui ela tem um valor de 20 kN por metro e a distância dela é de 2, nós vamos calcular a área, né? Vamos ter aqui o 20 vezes 2, vamos ter uma força resultante de 40 kN. 40 kN, que vai estar atuando aqui como resultante, e essa força ela vai estar atuando na metade da distância, exatamente no meio. Então, se essa distância vale 2, de A até B vale 2, ela vai estar a 1 metro aqui do ponto A. Essa carga triangular aqui, né, essas cargas triangulares aqui, a gente vai calcular igualmente a área delas, né? A gente vai ter aqui que 20 kN por metro vezes 2, né, que é a distância de 2 metros. Tudo isso aqui dividido por 2, porque como é um triângulo, nós vamos ter então que a força que está atuando aqui, a força resultante aqui, vai ser de 20 kN. E essa força ela vai estar atuando a 2/3, né, desse ponto D, no caso. E na nossa viga, a gente vai ter também duas reações, né? Vamos ter uma reação em BY e uma reação em DY. Se a gente for fazer o somatório de momento, por exemplo, no ponto D, né? Nesse ponto D aqui, nós vamos ter que essa força resultante aqui, ela faz um momento negativo em relação ao ponto D, negativo, vezes 2/3 dessa distância, da distância até D, né? Mais a força de 10 kN vezes 1 metro, né? Menos BY vezes 2, né? No caso aqui, a gente vai ter a reação de BY fazendo um momento negativo em D, né? Vezes 2 metros. E vamos ter também a força, né, de 40 kN, que vai estar fazendo um momento positivo em relação a D, que vai estar a 3 metros dele. Fazendo os cálculos aqui, passando BY para o outro lado positivo, a gente vai descobrir que BY ele vale 58,33 kN. Sabendo agora o valor de BY, se a gente for fazer o somatório das forças em Y, nós vamos ter que menos 40, né? Essa força de aqui, de menos 40, mais BY, né? Que é 58,33, menos essa força de 10 kN, mais DY, que a gente vai descobrir aqui agora, mais DY menos 20, né? Essa força aqui de 20. Fazendo esses cálculos, então, a gente vai achar que DY vale 11,67. Aí, a partir disso, né, a gente já tem todas as reações, né, BY, DY,
nós já sabemos as forças resultantes que estão atuando sobre essa distribuição de cargas aqui. A partir disso, então, a gente pode começar a montar, né, o diagrama de força cortante e também o de momento fletor. Para montar o diagrama, nós podemos fazer de duas formas, né? Uma forma é uma forma mais rápida, um pouco mais dinâmica, mais prática, né? Que é o método gráfico, que é uma forma mais fácil e mais rápida, como eu já comentei, e tem também a forma pelo método das seções. Eu vou estar explicando ambos os jeitos, mas vou estar explicando primeiro o método gráfico. A gente sabe, né, que a nossa VIG, né, as forças dela, ela tá em função, ela percorre, né, iniciando em zero. Então aqui, ó, nós vamos ter que logo no início dela, né, no primeiro ponto, né, nessa seção AB aqui, nós vamos ver que ela vai se iniciar em zero e nós vamos ter uma força, né, essa força de 40 kN, né, atuando para baixo. Então, que de zero, no nosso gráfico de força cortante, a força vai estar descendo em relação à distância x, né, variando de 0 a 2, variando de 0 a 2, a força vai variar de 0 até menos 40. Ao chegar nesse ponto, né, ao percorrer todo esse trajeto, ao chegar a esse ponto, vamos ter aqui que o BY, né, que é igual a 58,33, que nós já encontramos nas reações. Quando chegar aqui, a força ela vai ter um aumento de 58,33. Então, de menos 40, ela vai subir para 18,33. E aí, como se trata de uma força pontual, né? Durante a seção BC, a força ela vai permanecer constante. Então, ela vai permanecer constante e quando chegar nesse ponto, ela vai ter uma queda de 10 kN. Então, de 18,33 ela vai descer para 8,33. E também, como se trata de uma carga pontual, né, de uma força pontual, no decorrer do trajeto CD, a força vai permanecer também constante. E ao chegar nesse ponto, a gente vai ter aqui, ó, que a força ela vai ter um aumento, ela vai subir, né, um total de 11,67, que é o valor que nós encontramos de dy nas reações. Então, nesse ponto, quando chegar nesse ponto, a força vai subir de 8,83 para 20. E daí, né, ao chegarmos aqui em 20, na seção DE, variando de 0 a 2, né, como se trata, quando eu for explicar as seções, nós vamos ver que como se trata de uma equação, né, de segundo grau, a força ela vai ter uma queda de 20 kN, 20 kN, e o gráfico ele vai ser uma parábola. Então, de 20, tendo uma queda de 20, ela vai voltar direto, vai cair direto para o zero. Essa é uma forma bem rápida de se montar, né, o diagrama de força cortante. Mas aí agora eu vou estar explicando, então, como que a gente pode fazer isso, fazendo pelo método das seções. Vamos supor que, por exemplo, a gente fez um corte, né, em AB, fizemos um corte assim, e aí nós temos aqui a seção AB. Essa seção AB, a gente sabe que, né, que o W já vale 20 kN por metro, mas agora a gente vai ter que calcular essa força, né, que nós vamos ter que ter aqui, e essa seção ela vai variar em x, uma distância x. E aí aqui nós vamos ter as reações internas, né, que é a força cortante, a força cisalhante e o momento fletor. Para a gente calcular essa força F, nós vamos simplesmente calcular a área dessa seção aqui, que nós sabemos que aqui vale 20, né?
vezes a distância que é x, essa força F aqui vai ter um total de 20x. Agora, para a gente encontrar a força cortante, vamos estar fazendo o somatório das forças em y, né, que vai ser igual a zero. Nós vamos ter o V, né, que vai estar negativo. Nós vamos ter menos V, menos essa força F, que está para baixo. Passando o V positivo, nós vamos ter que o V vai ser igual a menos 20x, né, que é o valor de F. Há uma outra forma também da gente descobrir o valor de V, né? Que o V a gente também pode achar fazendo a integral de menos W. E se a gente conseguir encontrar o valor de W, a gente já consegue determinar o valor de V somente fazendo a integral de W. Então, nós temos aqui que V vai ser igual à integral de menos W dx. Então, V vai ser igual à integral de menos 20, né? Porque o W vale 20, de menos 20 dx. E aí o V ele vai ter um resultado de menos 20x mais uma constante, né? Que no caso aqui, a constante é zero, né? É nula. E aí agora, a gente tem essa equaçãozinha aqui de V, que é menos 20, só que na seção BC, ela está variando de 0 até 2, de 0 a 2. E no momento em que x for igual a 0, substituindo o valor de 0 na equação aqui de V, nós vamos ver que o V vale 0. A força cortante vai ser 0, justamente aqui, ó, no ponto de origem, vai ser 0. E no determinado momento que x for igual a 2, jogando 2 no lugar do x, nós vamos encontrar que a força cortante, né, a força cisalhante, vai valer menos 40 kN, que foi o que nós encontramos aqui no gráfico, né, que de 0 até 2, né, a força ela teve um decaimento, né, de 0 até menos 40 kN. Agora, na seção BC, né, na seção BC, nós temos aqui a distribuição linear de cargas, né, com a resultante de 40, que nós já encontramos no diagrama de corpo livre. Nós temos aqui o BY, né, que nós também já encontramos. E essa distância aqui, ela vai variar em x. Então, para a gente poder encontrar o valor da força cortante, nós vamos estar fazendo o somatório das forças em y, que vai ser igual a 0. Nós vamos ter aqui que o menos 40, né, que está para baixo, mais o BY, né, que está fazendo uma força para cima, menos o V. Passando o V para o outro lado positivo, a gente vai ter que a força cortante na seção BC, né, ela vai valer 18,33 kN, né, que aqui, ó, voltando no gráfico, aqui, ó, do 40, do ponto 40, né, a seção BC variando de 0 a 1, ela vai ter um aumento de 58, desculpa, ele vai ter um aumento, né, de menos 40 até 18,33, né? Ele vai ter um aumento de 58,33 kN, que é justamente aqui, ó, do 40 ele vai ter um aumento de 58,33, subindo então de menos 40 até 18,33. Aí agora na seção CD, né, nós vamos ter aqui as mesmas cargas, né? O BY, agora vamos ter a força de 10 kN, né? E essa partezinha variando em x. Novamente, para encontrarmos a força cisalhante, nós vamos estar fazendo o somatório das forças em y, que vai ser igual a 0. Nós vamos ter aqui o menos 40, né? Mais o BY, que vale 58,33, menos 10, menos o V. Passando o V positivo
E fazendo o cálculo, a gente vai encontrar que o Vy, que é a força cortante, ela vai ser igual a 8,33 kN. Então, a gente pode ver aqui no gráfico que de 8, quer dizer, de 18,33, a força vai ter uma queda para 8,33. E também, uma coisa que eu esqueci de comentar, que na seção BC, como ela varia de 0 a 1, e durante esse trajeto, a força ela vai ser constante. Ela vai ser constante até chegar a esse ponto e ter uma queda de 18 para 8,33, que novamente, na seção CD, a força ela vai se permanecer constante, variando de 0 até 1. E ao chegar nesse ponto, que agora nós vamos entrar na seção DE, na seção DE, nós vamos ter aqui o acréscimo, né, da outra parte da viga, que vamos ter aqui, né, como, por exemplo, nós fizemos um corte aqui, nós vamos ter aqui, né, a distribuição de cargas, só que a gente vai ter aqui um valor de W, né, e uma força na qual a gente vai ter que encontrar, e esse pedaço ele vai variar em X. E aqui também a gente vai ter o acréscimo do dy, né, que a gente encontrou nas reações. Para a gente encontrar, então, o valor de W, a gente vai ter que fazer uma relação de triângulos, né? Aonde aqui, ó, a gente sabe que aqui vale 20, né? O total vale 20, e a distância total vale 2. Vale 2. Então, a gente pode fazer uma relação em que o W está para X, e assim como o 20 está para 2. A gente vai encontrar que o valor de W é igual a 10x. E encontrando o valor de W, a gente vai poder encontrar o valor da força resultante que vai estar atuando aqui sobre a viga. E para a gente fazer isso, nós vamos estar calculando essa área. Calculando, nós vamos ter que 10x vezes a distância x, dividido por 2, a gente vai encontrar que essa força F é de 5x quadrado. 5x ao quadrado. Agora, para a gente encontrar a força cisalhante, vamos estar fazendo o somatório das forças em Y, né, que é igual a 0. A gente vai ter aqui o menos 40, né, o menos 40, mais o BY, né, menos a força de 10 kN, mais o DY, né, menos essa força F aqui, que é de 5x quadrado, menos o V. Passando o V positivo e fazendo os cálculos, a gente vai encontrar essa equaçãozinha aqui. E sabendo, né, que a seção DE ela varia de 0 a 2, variando de 0 a 2, no momento em que x foi igual a 0, a gente vai encontrar que o valor de V vai ser igual a 20, né? Justamente a constante que está aqui nessa equação. E a constante ela é exatamente o ponto aonde vai estar iniciando a próxima etapa do gráfico. Então, o gráfico ele vai iniciar em 20, ele vai partir de 20, né? Quando nessa seção DE, o zero dessa seção está em 20, porque quando o x for zero, o V vai valer 20. E quando o x for igual a 2, né, o V vai valer 0. Ou seja, ele vai ter uma queda de 20 para o zero. E aí, esse é o jeito que a gente pode estar formando, né, o diagrama de corpo, o diagrama de força cortante, né, de momento fletor, pelo método gráfico, né, que é um método mais rápido e mais prático, e o método das seções.
Então, esse aqui é o gráfico, né, da força cortante. Em seguida, o Leonardo ele vai estar mostrando e explicando como que foi feito o diagrama do momento fletor. E aí, Pablito, tranquilo? Léo aqui, tô aqui para fazer o gráfico da parte do momento. Então, segundo os cálculos, na seção DE, na seção AB, nós podemos achar o momento que varia, já que varia de 0 a 2, nós conseguimos achar o momento aqui 40. Aí na seção CD, nós conseguimos achar que era 21,67, que vai ficar assim. E na seção CD o X varia de 0 a 1, desculpa. E na seção DE, que o X varia de 0 a 2, nós achamos que é igual a 13,34. E o gráfico ficaria mais ou menos assim. Então, Pablito, foi mal fazer essa explicação meio merda, mas é porque eu fui inventar de viajar, eu tô meio gripado, eu tô meio zoado. É só pra não falar que eu não tive nenhuma participação, eu fiz esse gráficozinho aqui. Tamo junto, Pablito.